Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse eu Nunca Te Pedi Nada e eu vou embora de São Paulo. Falei assim de uma vez, ó. Nossa, não é tão difícil dizer isso, né? Não é, ótimo. Sim, gente, eu e o Bertô e os cachorros, obviamente, nós vamos embora da cidade de São Paulo. Já vou começar o vídeo já com o tema do vídeo, né? Porque eu não quero ficar aí dando volta. Ai, mas assim, eu queria deixar muito claro que eu amo muito o prédio que eu moro, que eu amo muito aqui o escritório, que é onde eu tô agora nesse momento. Ai, tá sendo tão difícil sair do escritório, vocês não fazem ideia. A gente ama a região que a gente mora no centro de São Paulo, que é ali na República. Mas agora vocês devem estar se pensando o que passou pela cabeça desta família que eles devem ir embora de São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre os nossos motivos aqui no vídeo, vou explicar um pouquinho, tal. Na verdade, foi uma combinação, um combo de fatores e que a gente percebeu que tudo que a gente estava querendo e buscando meio que convergia pra gente ir morar no interior de São Paulo. A gente escolheu já a cidade, mas eu tava aí numa dúvida entre Jundiaí, Bragança, Atibaia e umas outras cidades também. A gente resolveu escolher por Atibaia, primeiramente porque Malena mora lá e Malena sempre fez aí muitas propagandas da cidade e tal. E pra gente é legal a gente ter uma pessoa, uma amiga na cidade também, né? Ao que se resume este combo de fatores? Vamos traçar aqui, vou falar de alguns para vocês. Queria inclusive saber, conforme vocês forem ouvindo, se também são questões, são buscas que vocês fazem na vida de vocês, enfim, vocês vão entender. Primeiro de tudo, que todos os fatores que eu vou trazer aqui são coisas que a gente busca no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente quer ter isso na nossa vida e a gente tenta ter isso na nossa vida. A gente chegou num momento da nossa vida em que tudo que a gente faz em prol da nossa qualidade de vida, que infelizmente só começou a ser buscada num tempo muito recente, a gente passou anos e anos e anos botando a nossa qualidade de vida na gaveta e vamos trabalhar mais, vamos, enfim, que a gente sentiu que a gente estava precisando dar uma baixada aí nas emoções. Que a gente precisava de um lugar menos corrido. Morar no centro de São Paulo, e eu não moro num andar muito alto, é você ver o tempo todo e ouvir também o tempo todo a correria da cidade em um geral. Então você vai encontrar gente gritando, gente vendendo, carro, ônibus, moto fazendo pou, pou, pou. Você tem tudo ali, né? Você tem a facilidade de estar morando no centro e ter ao seu acesso qualquer coisa, sim, você tem isso. Mas você também tem ali barulho, você também tem ali movimentação, você tem ali movimentação às vezes muito tarde da noite, madrugada, essas coisas, enfim. A gente começou a entender que esses fatores não estavam agregando nada na nossa qualidade de vida, muito pelo contrário, estava piorando. Então, tipo assim, eu tava tendo muita rinite, tava muito alérgica, e a gente sabe que é por causa também da qualidade do ar. Além da nossa qualidade de vida, a minha e do Bertô, a gente também tava percebendo que a qualidade de vida dos cachorros não tava assim lá essas coisas também, entendeu? Assim como a nossa. Muitas vezes, gente, o cachorro, o pet, o gato, ele é o reflexo do dono, tá? E aí a gente sentiu, o que a gente pode fazer pra melhorar isso? Ah, uma casa? Será que a gente precisa procurar uma casa pra morar? O cachorro vai ter um quintal, enfim, não sei o quê. Tem casa em São Paulo? Tem casa em São Paulo, mas daí a gente vai para o fator número 2. Segurança. Casa num lugar seguro em São Paulo significa que você ou vai ter uma casa de vila ou você vai ter uma casa num condomínio fechado. Existem lugares em São Paulo que são bem mais tranquilos e que você pode morar numa casa sem ter tanta preocupação, mas a realidade é: será que eu e Bertô, a gente conseguiria viver sem preocupação numa casa de rua? Não sei. Somos paranoicos, sempre tivemos medo de morar em casa, só nós, enfim. Mas será que será que São Paulo ia trazer a tranquilidade que a gente quer? Mas a gente não ia conseguir ter tranquilidade. Por exemplo, a gente conhece várias pessoas que moram em casas de rua, em lugares bem tranquilos, e que já foram assaltados, entendeu? Tipo, pessoas da minha família, pessoas da família do Bertô. Então, tipo assim, definitivamente não ia ser um lugar onde a gente ia ficar super à vontade e uau, nossa, que despreocupação. E casas de vila e casas de condomínio são muito caras aqui em São Paulo, que eu já vou chegar nessa parte que é o valor das coisas, que é o valor dos aluguéis, o valor das coisas tudo.
Sobre violência, sobre segurança, aí eu sei que vai ter gente que fala assim, mas pô, ela tá morando no centro de São Paulo e ela tá falando de segurança, tipo assim, como assim? Vamos começar do começo, que o lugar onde eu moro no centro de São Paulo, eu sempre tive muito medo da violência, de ser furtada, levarem meu celular e etc. Mas conforme a gente foi analisando, né, o Dick e o Raul moram lá, e eles começaram a mostrar pra gente que a imagem que a gente tinha de um lugar super inseguro, em que, sei lá, vão levar tua bolsa quando você tá andando, essa imagem tava só mesmo na nossa cabeça. Não é dessa maneira, tá? Inclusive, eu acho que ali o ponto onde a gente mora é um dos lugares mais seguros do centro de São Paulo, levando em consideração outras regiões, tipo Sé, por exemplo. Sé, Santa Ifigênia e tal, por motivos de que, né, a gente sabe como a prefeitura lida também com as pessoas que estão ali em condição de rua, que estão abusando de substâncias e não tem apoio, não tem como sair dali. Enfim, a gente sabe que essas pessoas são meio que transportadas de um lado para o outro, o que faz com que o centro tenha isso de ser um lugar inseguro. Mas a grande realidade é que hoje um lugar que é muito seguro, amanhã, se a prefeitura fizer isso que eu tô falando de tipo, vamos colocar essas pessoas a esmo ali naquele lugar já não vai ter a mesma segurança que antes. Enfim, segurança em São Paulo é uma questão muito difícil. Vale ressaltar que nunca fui assaltada lá no centro de São Paulo, ali na minha região, nem nada. Já vi pessoas sendo assaltadas, mas, por incrível que pareça, a região do centro não é a região onde tem mais furto de celular. A região em São Paulo onde tem mais furto é Pinheiros, sim. E, gente, Pinheiros é um bairro chique. Pinheiros é um bairro nobre. Pinheiros é um bairro onde um apartamento zico deste tamanhico, R$5.000 por mês. Um apartamento de 40 metros quadrados. É mais ou menos assim, gente, Pinheiros. Daí a gente percebe que nem sempre você estar num bairro super caro ou um bairro nobre vai fazer com que você tenha mais segurança em São Paulo. Inclusive, pagar caro e etc. é o número 3. Uma das coisas que ajudou a gente a querer morar no interior, a se mudar daqui, são os preços dos aluguéis, gente. Não vou negar. Toda vez que eu falo que eu moro de aluguel, bastante gente comenta, ou nos comentários, ou na minha DM, falando que essa não é a melhor maneira da gente morar e tal, enfim. Eu agradeço muito, de verdade, do fundo do meu coração, a preocupação que vocês têm comigo, mas eu e o Berto, a gente é meio nômade, a gente quer sim achar um lugar nesse mundo de meu Deus pra gente morar lá, tipo, essa é a nossa casa própria e tal. E a gente pensou muito antes de fazer tudo isso e tal. Se um apartamentozinho em São Paulo pode custar R$5.000, você já parou pra pensar quanto custa o aluguel de uma casa em um condomínio? Ou uma casa de vila, que tipo, quanto mais tempo passa, morar numa casa de vila é o sonho de qualquer paulistano e cada vez mais difícil de encontrar uma casa de vila disponível, e quando você encontra, os valores são muito exorbitantes, porque tá todo mundo querendo uma casa e um lugar com mais qualidade de vida em São Paulo, essa é a grande realidade. Aliás, gente, o ponto de partida para procurar as casas nos lugares e tal, foi o valor do meu aluguel. Eu coloquei o valor do meu aluguel, do meu apartamento em São Paulo, para pesquisar outros imóveis em outras cidades. Eu recomendo que você, se você paulistano mora em São Paulo, faça isso, que é surreal. É um tapa na cara tão grande assim, pelo mesmo preço você vai morar num lugar onde você tem ar livre, você sai para fora da tua casa, seu cachorro pode correr num quintal. É muito doido isso. A diferença é muito brutal, a diferença é muito surreal. E faz você se questionar mesmo. Será que é o melhor pra mim morar nesse lugar? Em especial, eu e Bertô, que trabalhamos de dentro de casa, e a gente não trabalha numa empresa presencial. Nos questionamos. Depois de buscar as casas, eu comecei a fazer pesquisas de pessoas que trocaram São Paulo por uma cidade do interior. E daí vem uma parada que eu gostei muito e, inclusive, ajudou muito a convencer o Bertô, que é o custo de vida para você morar no interior. Além do aluguel, as coisas do interior também são muito mais baratas do que as coisas na capital. Então, por exemplo, um exemplo básico, uma coxinha, gente. Uma coxinha num boteco, não tô falando, tipo assim, num lugar excepcional, numa loja, num lugar incrível que tem a melhor coxinha do Brasil. Não tô falando disso. Tô falando uma coxinha num boteco. É tranquilo você achar uma coxinha num boteco aqui em São Paulo de R$10, de R$12, tranquilo, tá?
E salgados também. Ah, mas ali no centro tem um lugar onde todos os salgados são R$2. Sim, ali no centro tem, mas só que se você quiser comer um salgado toda hora, você vai ter que ir lá na 7 de abril? Não, né? Você vai num boteco, em algum lugar, enfim. Essas coisinhas, tudo que você consome, frutas, legumes principalmente, são muito mais baratas no interior. Inclusive, numa matéria que eu li, falava sobre a mudança de uma família, né, que tinha um casal e 2 filhos, que saíram de São Paulo e foram pro interior. E eles falaram que eles conseguiram economizar uma média de 40% do valor que eles gastavam mensal em São Paulo. Aí eu falei, gente, economizando aqui pra viajar ali, né? Poxa, olha que maravilhoso. Bertô amou essa parte. O nosso lugar no interior tinha que ser relativamente próximo de São Paulo também. Então a gente não podia ir para uma cidade tipo Marília, que é 5 horas de São Paulo. Não, a gente precisava ir para um lugar aonde que fosse no máximo 1h30 de São Paulo, para caso a gente precise vir para SãoEssa enfim, porque médicos e outras coisas vão continuar sendo aqui, né? Pelo menos por enquanto. Então a gente precisa ir dessa distância não muito longe, mas nem muito próxima, uma coisa meio assim. Até por isso que as cidades que a gente estava pesquisando foram todas ali próximas de Atibaia e tal. Praticamente esses foram todos os motivos que fizeram a gente pensar e falar, poxa, realmente, talvez São Paulo não seja mais pra gente. Talvez a gente vai viver melhor numa cidade do interior. A gente se questionou várias vezes se o interior era de fato o que a gente precisava, se a gente ia se adaptar. E como a gente chegou nessa discussão foi de um jeito muito diferente, que era mais ou menos isso. Vou resumir muito, tá, gente, pra vocês. A gente tava pensando, né, depois que a gente viajou pro Japão, criou-se dentro de mim uma vontade de morar no Japão. Não vou negar pra vocês, eu queria muito morar no Japão. E a gente tem essa possibilidade, porque o Bertô é a 3ª geração da família dele, né, ele tem a família japonesa dele e tal. Lá no Japão também muita gente falou, por que você não vem morar aqui? Enfim, eu tava conversando sobre isso com ele e a gente começou a pesquisar sobre coisas que precisa para se mudar pro Japão. Então a gente viu que tem que fazer uma documentação que não é baratinha, R$5, né? E que também leva um tempo. A gente ia ter que gastar uma baita de uma grana para levar os nossos cachorros para lá. A gente ia ter um baita problema para arrumar lugar para ficar. Em especial em Tóquio, porque a gente tem 3 cachorros. E em Tóquio e no Japão em geral, as pessoas elas não compram casas, elas alugam casas. E não pode colocar nada na casa alugada, nem um furinho na parede você pode. Eles são super cri-cri com cachorro. Então muitos apartamentos não pode nem um cachorro micro poodle toy desse tamanho. Enfim, a Belly, que é grande, o Pirata não é pequeno, a Mimisa, apesar de pequena, não é uma cachorra mini. Também eles fazem muito barulho, então a gente já tem um problema muito sério. E aí, o único lugar que a gente conseguiria ter os nossos cachorros em paz seria no interior do Japão. Óbvio que eu gostaria de morar no interior do Japão, mas será que a vida no interior, no Japão, seria pra gente? Faria sentido a gente começar todo um movimento para morar no interior de um país, sendo que a gente nunca morou nem no interior do nosso próprio país? Então a gente começou a perceber que tudo que a gente gostaria de buscar morando no Japão, a gente poderia buscar morando aqui também. E foi aí que a gente fez essa lista de coisas que a gente colocou ali, as coisas da mesa, e a gente começou a entender que talvez fosse uma boa movimentação a gente sair desse ambiente que a gente está hoje e ir para um ambiente mais tranquilo, mais calmo, com menos barulho e com mais tudo isso que a gente colocou aqui, qualidade de vida, segurança e etc. A gente tá procurando casa na internet, né, nos sites de aluguel e etc. Mas eu vou abrir para vocês o que eu estou procurando numa casa. Quer dizer, não o que eu tô procurando, a lista era meu sonho. E eu não estou fazendo essa lista para que eu dê check em todos os negócios. Não, eu estou fazendo essa lista porque quero ver o que é mais importante ou não, eu quero ter isso atento em todas as minhas visitas, porque eu tenho que saber se essas coisas vão me atender ou não. Então vamos lá. Primeiro ponto é que a casa precisa ser num condomínio ou num loteamento com portaria. Ou em village também, que eu descobri que tem essa modalidade village, que são várias casinhas fofas, bonitinhas, parecidas. E eu penso muito em Animal Crossing falando em village. Você é uma villager. Muitas pessoas falam que não tem necessidade nenhuma no interior de você morar no condomínio, que isso é tudo paranoia de paulistano, que vive na violência e nananã, e que na verdade nem precisaria.
Paranoia ou não, eu não vou pagar pra ver. Outro ponto que a gente também quer, esse pra mim é essencial, não tem como ser diferente, é que a casa comporte o nosso apartamento e também o escritório aqui. Ai, eu não quero sair daqui. Mas eu vou ter que sair, ter que desapegar, Maíra, vai. Outra coisa que eu adoraria ter é um quintal com grama. Assim, meu sonho é que eu abrisse a porta depois de tomar café da manhã, meus cachorros saíssem de dentro de casa e fizessem xixi e cocô no quintal. E não somente fazer xixi e cocô no quintal, mas correr do quintal afora, se divertir, tomar sol, tomar vento, olhar, de repente, ter um portão que dá pra ver a rua, olhar a movimentação da rua que eles amam. Um plus desse quintal é se tiver uma árvore frutífera, então, meu Deus, abacateiro você falou, enfim, é uma arvorezinha, frutífera ou não, ia ser muito bem-vinda, assim, nesse quintal, porque eu estou vivendo aqui o Era Meu Sonho, gente. Queria que o escritório ficasse levemente fora da casa. Eu queria muito, muito mesmo, tá ouvindo, universo? Tá ouvindo? Eu queria muito uma casa com iluminação natural, legal. Eu acho que esse é o ponto que eu mais sofro no meu apartamento hoje em dia, porque não tem iluminação natural. Eu tô na frente das copas das árvores, então, quando o sol bate, ele fica um pedacinho bem pequenininho, assim, na varanda e numa parte da sala, que a sensação que eu tenho é que, tipo, mano, os cachorros tão... Eles nem vão lá mais porque eles sabem que, tipo, eles não vão conseguir ter um banho de sol gostoso, saca? E às vezes eu acho que vitamina D é muito importante pro cachorro. Não acho, tenho certeza, né, gente? Pelo amor de Deus. E daí eu queria um lugar que tivesse uma entrada de luz, fosse um lugar iluminado, que tivesse entrada de sol, essas coisas. Também gostaria de ter uma cozinha pequena. O que eu vejo muito assim nas minhas buscas é que quando são casas mais antigas, as cozinhas são imensas. Casas mais novas, as cozinhas são menores. Só que as casas mais novas são um pouco mais caras do que as casas antigas. Enfim, então a gente tá aí vendo. Precisa ter pelo menos 2 banheiros e um lavabo. Porque eu e Bertô, para a paz da humanidade no mundo, a gente precisa de 2 banheiros. Um em que eu possa botar um secador de cabelo com 800 outras mil coisas na pia. E outro que ele vai deixar ali a escova e a pasta de dente dele super minimalista e tal. Então a gente precisa de 2 banheiros porque a paz entre nós, ela é essencial. E um lavabo para ficar ali na parte da sala, para pessoas que quiserem usar o banheiro, não precisar usar nem o meu nem o do Bertô. E outra coisa da minha lista de desejos é uma rua mais tranquila, uma rua que passe pouco carro, uma rua que passe pouca gente em geral, que não seja uma rua de comércio, que não seja uma rua muito movimentada, que seja uma coisa bem mais tranquila, uma coisa onde a gente não tenha muito barulho, em que a gente não vai acordar 3 da manhã com uma pessoa gritando palavras que eu não posso dizer aqui. Enfim, tô pedindo muito? Eu sei que eu tô. E eu sei também, gente, que eu não vou ter todas as coisas, que não dá pra ter todas as coisas que a gente quer. Às vezes é assim, gente, que a gente tem que pensar. Eu gostaria de mostrar pra vocês toda essa parte de procurar casa e etc e tal. Mas para isso eu vou ter que falar com a imobiliária, com o proprietário, porque eu não me sinto bem chegando e gravando. Enfim, eu quero ter autorização de todo mundo para eu me sentir livre para poder comentar as coisas que eu quero comentar e mostrar para vocês. E se eu não conseguir mostrar a casa lá, eu vou dar um jeito para falar sobre as casas para vocês. Eu quero trazer para vocês essa parte, porque muita gente fica curiosa. Eu também fico muito curiosa quando eu assisto esse tipo de conteúdo e quero trazer para vocês. Só vocês têm que me falar se vocês querem ou não também, tá? Outra coisa que a gente quer muito é que a gente possa se mudar para essa casa sem a gente ter que fazer nada. A gente não quer ter que tirar papel de parede, a gente não quer ter que pintar a parede, a gente não quer fazer nada. A gente só quer entrar, botar os nossos móveis e ser feliz. Botar os cachorros pra correr no quintalzão. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. E eu acho que, numa baita de uma conclusão, eu acho que esse momento da nossa vida, essa nossa mudança, a gente querer sair de São Paulo, que foi um lugar onde a gente sempre morou desde que a gente se casou, antes a gente morava em Guarulhos, eu acho que isso prova pra gente que a gente é nômade mesmo, sabe? Que nós somos pessoas, eu e o Bertô e os cachorros, né, eles não consegui falar pra saber a opinião deles, mas eu e o Bertô, nós somos pessoas que a gente busca um lugar pra morar que faça sentido ali com o que a gente tá vivendo naquele momento, e são pessoas que, enfim,
Eu adoraria já ter encontrado o lugar onde a gente fale, pô, é aqui que a gente quer ficar. A gente acha que a compra de uma casa é algo muito sério. Enquanto isso, a gente vai experimentando aí uns lugares para ver aonde que vai ser o grande lugar escolhido, onde vamos acalmar aí, apagar o fogo dos nossos priquitos. Se você não me conhecia até agora, por favor, se inscreve aqui no canal. Se você já me conhecia e não é inscrito também, por favor, se inscreve aqui nesse canal, tá? E enfim, se inscreve. Se você não gostar daqui a uma semana dos que eu tô trazendo, aí se desinscreve, não tem problema não. É isso, gente. Beijos enormes pra vocês, me desejem boa sorte pra mim e pro Bertô. Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo e principalmente não é só com a nossa decisão de sair de São Paulo, com uma decisão da gente ter uma vida com maior qualidade e mais gentil com a gente. Foi um grande caminho até a gente conseguir fazer isso, viu, minha gente? Eu vou te falar. Um beijo e tchau! Tups.